Eu quero saudar a todos os meus irmãos, meus amigos e todos aqueles que estão inscritos já nesse canal e aqueles que vão vir se inscrever nesse canal. Nós temos agora, neste momento, para dialogar sobre a palavra de Deus, sobre o unicismo da palavra de Deus. E eu quero te dizer, meu irmão, meu amigo, que você está diante de um servo de Deus, da Igreja de Deus, que pleiteou muitos anos no unicismo, mais de 30 anos. E eu sempre pleiteava e às vezes até discutia com as pessoas sobre a palavra de Deus, mas às vezes Deus nos para que a gente possa entender a palavra. E eu tinha às vezes dúvida quando eu me deparava com alguma escritura. E eu pedia sempre ao meu Deus, ao meu Pai, que me ensinasse. Só que eu era um homem que meu estudo é diretamente de Deus, do meu Salvador Jesus Cristo, do meu Pai que está no céu. Na face da terra, e nem em um lugar você vai encontrar um histórico desse servo de Deus. Em colégio nenhum, nem em um colégio. O meu colégio é espiritual. Ele vem das alturas, porque Deus é quem tem me ensinado. E um dia depois dessa 3 décadas, de 30 anos aí, mais de 30 anos, unicista, Deus me parou numa madrugada. E Deus ali falou comigo e pleiteou que eu tinha que ir para as Escrituras para aprender a sua palavra. E Ele ia me ensinar a sua palavra. E eu aceitei. Me acordei de madrugada, umas 3:30 da madrugada, eu me acordei e não dormi mais. E ali fiquei com uma palavra de Deus chocando nos meus ouvidos, que eu tinha que ler a Bíblia Sagrada. Tinha que parar de estar só ouvindo os outros, mas eu tinha que ler. Muitas vezes é bom a gente só ouvir, Mas é bom a gente ler também, porque o Espírito Santo, ele te ensina, meu irmão, minha irmã. Quando você se interessa, você tem que procurar aprender através do Espírito Santo, porque ele te ensina. Então, o que eu quero te dizer, meu irmão, Deus abriu meu entendimento para entender as Escrituras e falar com você. Quem sabe você tem pleiteado muito que Jesus Cristo é o único Deus e que Ele é o único e Ele é o Deus único. Se nós não entrarmos para as Escrituras, nós ficamos pleiteando e muitas vezes até pecando contra o próprio nosso Salvador Jesus Cristo, contra o Espírito Santo, contra o nosso Deus que criou os céus e a terra. Então nós temos que entender que tem um Deus poderoso e um único Deus poderoso, mas Ele é o Pai do nosso Salvador Jesus Cristo. E para isso nós vamos entender as Escrituras lendo as Escrituras como está escrito no livro de Deuteronômio. No capítulo 10 e no versículo 17 diz assim: pois o Senhor vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande e poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensa alguma. Então esse Deus é poderoso. E Ele é o Pai do nosso Salvador Jesus Cristo. Agora vimos a revelação da palavra. Ele é Deus dos deuses. Então a palavra revela que tem outros deuses. Inclusive você aí que está me ouvindo. Na revelação da palavra você vai entender que você é um Deus pequenininho. Mas você é Deus. E Cristo, como Filho, também é Deus. Só que Ele é um Deus menor. Encontramos a revelação que o nosso Deus soberano é Deus dos deuses. Ele é poderoso e grande. E isso nós temos que entender.
Mas o Filho, como Deus, é menor do que ele. Mas lá nas Escrituras, João diz, no princípio, João capítulo 1 e versículo 1 diz, no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com quem? Com Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, com esse Deus poderoso aqui. E o Verbo era Deus, temos que entender a separação. Agora esse Deus é menor um pouquinho. Ele é o Filho, e nós temos que entender esta mensagem através do Espírito Santo de Deus. Nós vimos, meus amados irmãos, que cada um de nós somos templo do Espírito Santo. E quando você é templo do Espírito Santo, você é um pequeno deusinho aqui na face da terra. Então Deus derramou o seu poder sobre os seus filhos, que é o Espírito Santo, e é o que age em nós. E você é templo de Deus, como os profetas, eles eram o templo de Deus. Quando Deus escolheu os profetas, como está escrito, a palavra de Deus, no livro de Hebreus, olha só, Hebreus, capítulo 1 e versículo 1 diz assim: e havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais, pelos profetas, e a nós falou nestes últimos dias pelo Filho. E a nós ele falou nos últimos dias pelo Filho. Mas ele falava à nação israelita pelos profetas que ele escolhia. E esses profetas eram escolhidos por ele. E quando Deus escolhia um profeta, lembre-se que aquele profeta tornava-se templo do Senhor, como você que está me ouvindo, que é um pequeno deusinho aqui na terra. Ele era um profeta, mas agora Deus falava na sua boca as suas palavras para a nação de Israel, para os nossos pais, e ali também para os reis, a quem Deus enviasse ele, Deus falaria na sua boca, para aquela pessoa, né? E para as profecias que iam acontecer e que estavam acontecendo. E que vai acontecer ainda, que tem muitas profecias que ainda vai se cumprir, porque os profetas profetizaram. Então, hoje, nos últimos dias, Deus falou com nós através do seu amado Filho. Então, temos que entender que Cristo, ele é o Filho de Deus. E que Deus veio e habitou no seu Filho. Então, como é que nós entendemos isso? O Verbo, ele se fez carne. Não havia na face da terra nenhum justo sequer. Agora, precisava o Pai vir para aquele Filho. Ele gerou um corpo para habitar. Era o seu Filho, ele gerou, através do Espírito Santo, como está escrito na palavra de Deus. E agora ele veio para aquele Filho. Quando que ele veio? Nós encontramos no livro de Mateus, nós encontramos essa passagem no capítulo 3 de Mateus. Vamos ler, a passagem no capítulo 3 de Mateus, e versículo 16 e 17. Quando Jesus foi batizado ali nas águas, então quando ele saía das águas, diz a palavra de Deus no livro de Mateus capítulo 3 e versículo 16 e 17, João viu o Espírito Santo descendo corporalmente como uma pomba e pousando no corpo do Senhor Jesus. Ficou dentro dele. E ali, das nuvens saiu uma voz que dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Então temos que entender, meu irmão, que tem um Deus poderoso e que ele enviou seu Filho para nós. Nós não podemos blasfemar contra esta palavra. Agora você diz: Cristo é o único Deus. Não, Cristo ele é Deus, mas é Filho do Altíssimo. Mas como, irmão? O Pai é maior do que ele. E isso aí você encontra no livro de João, no capítulo
14, no versículo 28. Você vai encontrar ali o Senhor Jesus falando com seus discípulos e dizendo: vocês se maravilham de guardar e ouvir essas palavras, porque eu vou para o Pai, mas vou e volto. Mas eu tenho que ir para o Pai porque o Pai é maior do que eu. Então, há uma revelação para você. O Pai é maior do que o Filho. Leia as Escrituras. João 14, 28. Você vai entender que o Pai é maior do que o Filho. Agora o Filho foi para junto do Pai. E ele está à destra do poder. E nós não podemos chamar Cristo de mentiroso, que ele está chamando o seu Pai. Agora dissemos: não, tu é o próprio Pai. E dissemos para Deus: tu é o próprio Filho. Não. Quem tem o Filho tem o Pai, porque o Pai agora está no Filho. Ali, quando João saiu das águas, o Espírito Santo de Deus veio para ele. Olha aí, irmão, a revelação. Você, quando aceita a palavra de Deus, você tem um Espírito que sai de você e vai para longe de você. Agora, habita ali em você o Espírito Santo de Deus. Você torna-se filho pela palavra. Você aceitou a palavra, agora pela palavra de Deus, você está se tornando um filho de Deus. Mas aonde nós encontramos isso aí, irmão? No livro de João, capítulo 1, e no versículo 12. 11 e 12. O 11 diz: Cristo veio para os que era seu, para os israelitas, que eram os filhos de Deus, mas eles não receberam. Aí o 12 diz: mas a todos quantos recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creem no seu nome. Você crê em Cristo? Você tem o Espírito Santo? Você é um pequeno Deus. Que Deus nos abençoe com essa mensagem. Então nós não podemos chamar Cristo de mentiroso, que ele diz que vai para o Pai, e que ele tem um Pai que é maior do que ele. E não podemos chamar o nosso Deus soberano de mentiroso, que Deus enviou seu Filho ao mundo para salvar o mundo, não para condenar. Então, meu irmão, minha irmã, você que está com a sua Bíblia aberta, quem sabe, ouvindo essa palavra, você pode abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 10. João, capítulo 10. Se você quer me acompanhar. João, capítulo 10 e versículo 34. Vamos ver o que diz a palavra. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei: eu disse, sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, a Escritura não pode ser anulada. Aonde está escrito isso? A palavra de Deus chamando aqueles que aceitaram a palavra de deuses? João 10, 34. E as Escrituras não podem ser anuladas. Você, meu irmão, que está me ouvindo, é um Deus pequenininho. Mas a palavra de Deus, ela chama você de Deus. E isso aí está nas Escrituras, na lei. Aí você diz: mas aonde que está isso, meu irmão? Abra a sua Bíblia. No livro de Salmo, capítulo 82. Salmo 82. E versículo 6. Eu disse: vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Vou ler mais o versículo 7 que diz: todavia como homem morrereis, e caireis como qualquer dos príncipes. Mas você é um Deus pequenininho. Você que recebeu a palavra de Deus,
Agora o Espírito Santo, aleluia, ele vem para você. E você é um Deus pequenininho na face da terra. E nós não podemos contestar isso aí. Quando nós lemos em Deuteronômio, a palavra de Deus que diz que Deus, ele é Deus dos deuses. Ele é o nosso Deus. Ele é o Deus do seu próprio Filho. E agora o seu próprio Filho está voltando para o Pai. João 14, 28. Porque o Pai é maior do que ele. E nós temos que temer essa palavra. Temer, porque Cristo é o Filho de Deus. Nós vimos que quando o anjo visitou Maria, isso está escrito no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 32, e o seu nome será chamado Filho do Altíssimo. Podemos dizer que agora um anjo desceu do céu e mentiu, que Cristo ele ia ser chamado, aquele que ia nascer de Maria, Filho do Altíssimo. E o Altíssimo é o nosso Deus, poderoso. Pare um pouquinho, meu irmão. Você que é templo de Deus, como encontra-se no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, e versículo 16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que Deus habita em vós? Vocês não sabem isso aí, meu irmão? Deus habita, Deus é um poder que enche os céus e a terra, e Ele derrama o seu Espírito a todas as pessoas, como fez ali no cenáculo e como muitas vezes nas igrejas, muitas pessoas recebem o batismo com o Espírito Santo e falam em línguas estranhas, como ali onde estavam os discípulos esperando a promessa do céu, Atos 2, e capítulo 1 em diante você encontra o derramamento do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele não se refere a um só, mas ele é derramado de diversos modos. Ele é um só, mas é derramado de diversos modos em todas as pessoas, e cada uma são cheias do Espírito Santo. Então ali você encontra em Coríntios que você é templos do Espírito Santo. Coríntios 3,16. E o 17 diz: e não sabeis vós que sois o templo, e que esse templo é santo, e nós temos que venerar por esse templo, porque se alguém destruir esse templo de Deus, Deus o destruirá. Muitas vezes nós estamos destruindo o templo de Deus. Somos um pequeno Deus na face da terra. Quando aceitamos a palavra, somos templo de Deus, e somos chamados de santo, porque a palavra diz: não sabeis que o templo de Deus, que sois vós, é santo? Coríntios 3,17. E se você é um santo de Deus, que ainda não conhece essa palavra verdadeira, que você é um santo, quem sabe você também tem entristecido esse Espírito que tem habitado em você, e feito de você um pequeno Deus, fazendo com que você blasfeme, muitas vezes mentindo, destruindo o templo do Senhor. Pare um pouquinho, meu irmão, e pense. Eu muitas vezes ia por as outras pessoas e eu estava enganado. Eu não posso ir por outras pessoas, eu tenho que ir pelo... Aleluia! Oh, glória! Espírito Santo de Deus, pela palavra sagrada que Ele colocou diante de nós. Nós somos templo de Deus, e Cristo é o Filho de Deus. E não podemos contestar. Agora o Filho foi para o Pai. Mas vou te dar uma revelação. Se você é um leitor, quem sabe um pastor que está escutando, quem sabe um pregador desta palavra, aleluia! Pega aí, meu irmão. Está escrito aqui no livro de Mateus, está escrito também no meu coração. Capítulo 24, versículo 35 e 36. Mateus 24, 35 está escrito, você que lê as escrituras, você sabe. Passará os céus e a terra,
mas as minhas palavras, aleluia, não vão passar. Cristo, ele é o Filho de Deus. No versículo 36 diz: daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, e nem o Filho, mas unicamente o Pai. Lembre-se dessa revelação. O Filho agora está falando porque foi o próprio Cristo que falou. O nosso Salvador Jesus Cristo. Ele disse: ninguém sabe o dia da sua volta, mas tem alguém que sabe, e é o seu Pai que está no céu. Daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, e nem o Filho, mas unicamente o meu Pai que está no céu. Ele sabe o dia da volta de Cristo. Agora, se Cristo fosse o verdadeiro Deus e o único Deus, ele não ia dizer essas palavras. Ele não ia mentir para o povo, porque ele saberia o dia que ele ia voltar. Mas não, como o Filho agora está oculto do próprio Filho, porque o Deus, aleluia, oh glória, ele sabe que o Pai vai enviar ele de volta. O Filho sabe que o Pai vai enviar ele de volta, mas não sabe o dia, nem os anjos, ninguém sabe, mas o Pai poderoso sabe o dia da sua volta. E o que eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, se prepare para esse grande dia. Se você é um unicista e tem, quem sabe, pecado contra o próprio Cristo e contra o nosso Deus e contra o próprio Espírito Santo, pare um pouquinho e escute e leia as Escrituras. E Deus, através do Espírito Santo, ele vai abrir o seu entendimento para que você compreenda as Escrituras. Pai, que estás no céu, oh meu Deus, olha para esse irmão e esta irmã, esse pregador da sua palavra, este unicista, que ele pare um pouquinho e que ouça essa mensagem, porque ela é diretamente do Senhor para o nosso coração, para o coração desse irmão que muitas vezes tem pleiteado esta palavra sem entender. Esta irmã não é para destruir eles não, mas é para que eles parem e se arrependam e compreendam que o Senhor é Deus dos deuses e que o seu Filho também é um Deus pequenininho, porque está escrito ali, aleluia, em Atos dos Apóstolos capítulo 20 e no versículo 28, o Senhor resgatou a sua amada igreja com seu próprio sangue. Ali está escrito, porque Cristo tinha, Pai, o seu sangue, o sangue de Cristo, porque o Senhor gerou ele ali no ventre de Maria, através do seu Espírito Santo. Abra o entendimento dos meus irmãos para que eles compreendam a sua palavra, que nós todos somos comprados com o sangue precioso de Cristo. Mas esse sangue é de Deus, porque ele é filho do Altíssimo, e ele também é um Deus poderoso que nos trouxe a esperança, e que ele nos trouxe a graça e a libertação dos nossos pecados, e que levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, pagando um preço caro ali na cruz do Calvário, por mim e por você. Pare um pouquinho, meu irmão, em nome do Senhor Jesus, e receba esta mensagem. Amém.